do prejuízo. Cruzamento. Lá no segundo pau, buscando o Aleph Manga. Ajeitou com... Fala pessoal, vídeo talvez o mais importante do canal, né? Desde a minha curta existência aqui nessa plataforma. Mas, cara, vai ser um vídeo longo porque eu quero destrinchar aí todas as mentiras e falácias da imprensa catarinense, né? Da parte da capital, do leste do estado, digamos assim, e destrinchar também as mentiras da Federação Catarinense e do Avaí, né, dos torcedores do Avaí, sobre o lance mais polêmico da partida, que foi o suposto pênalti. Já coloca na TV aí, vai ter muita imagem, muito vídeo que eu vou colocar aqui também. A gente vai analisar tudo sobre todos os ângulos dessa final roubadíssima aí da Chapecoense. Antes de começar, queria pedir aí a vocês para dar um like, se inscrever no canal, porque primeiro que me ajuda muito e segundo que sou eu que faço tudo. Sou eu que pesquiso, sou eu que edito, sou eu que gravo vídeo aqui. Então, no que você puder me ajudar aí, muito obrigado, tamo junto, vamos pro vídeo. Segundo jogo, né, para você que não sabia, Chapecoense teria que ganhar esse jogo porque qualquer resultado igual, né, soma de gols e que fosse igual, o título era do Avaí. Regulamento esse que foi aceito por todos os clubes do Campeonato Catarinense. A Chapecoense já ganhou o título em cima do Avaí com o mesmo regulamento, então eu não vejo problema, né? A partir de agora, eu acho que fosse eu o presidente da Chapecoense, não aceitaria mais esse tipo de regulamento. Mas isso vamos deixar mais para o final do vídeo, né, sobre o que a Chapecoense vai fazer no futuro. Agora, com todas as informações que nós temos, né, quando houve a escalação do árbitro do segundo jogo, o Gustavo Bauerman, o presidente da Chapecoense mostrou no celular, né, é possível pausar vídeo aí e ler a mensagem. Na quarta-feira, quando foi anunciado esse árbitro, eu peguei e mandei uma mensagem para o presidente da federação, tá aqui ó, para vocês verem, tá? O que fala? Como é que ele vai colocar um árbitro que tem problemas com a Chapecoense? Ele foi dispensado da Chapecoense porque ele era ruim, por isso. Ele contestava fortemente a escalação deste árbitro, porque este árbitro já havia tentado ser jogador de futebol profissional, ele é natural de Campoerê, se eu não me engano, e ele fez parte das categorias de base da Chapecoense. Infelizmente, ele não tinha qualidade técnica para ser jogador de futebol, mostrou que não tem para ser árbitro também, né, nem mental, nem técnica, e foi dispensado da Chapecoense. Adivinha quem foi o principal técnico a dispensar? O Gustavo Bauerman, o árbitro da partida de sábado, lá no passado. Eu vou citar para vocês, ele é técnico da Chapecoense hoje, né, Gilmar Dalpozo. Com este incrível e absurdo conflito de interesse, o presidente da Chapecoense, Alex Passo, solicitou, né, ao presidente da federação para que não fosse escalado esse árbitro, e sim fosse escalado um árbitro de fora do estado de Santa Catarina, o que é uma solicitação plenamente plausível. Algumas horas depois do árbitro que iria apitar a final ter sido escalado, vaza a imagem dele usando a camisa uniforme de treino da Chapecoense e a ficha técnica dele ali. O vazamento dessa informação eu não sei quem fez, tá? Mas assim, me soa muito estranho que o reclamante fosse a Chapecoense e não o Avaí. Porque vocês concordam comigo? Olha só, vocês concordam comigo que o cara ter nascido e crescido em uma cidade do oeste catarinense, né, muito perto de Chapecó, faria ele ter uma ligação maior com a Chapecoense do que com outros times, com o Avaí, por exemplo, ou com o Figueirense, ou com o Joinville? Ok, né? Tanto é que ele tinha essa ligação, essa proximidade física, que ele tentou ser jogador de futebol na Chapecoense. Então, assim, por que o Avaí não quis reclamar, né, sendo que o árbitro poderia muito bem ser um torcedor da Chapecoense, devido onde ele cresceu, devido à escolha, a tentativa dele de se profissionalizar como jogador de futebol ter sido tentada na Chapecoense. Me soou muito estranho essa história e me soou muito estranho, né? Foi ensurdecedor o silêncio do Avaí em relação a isso. A única parte que se sentiu lesada pela escalação foi a Chapecoense, que se pronunciou, e quando o presidente Alex
mostra o seu telefone, não é possível ver nenhuma mensagem do presidente da Federação Catarinense. Ou seja, deu um ghosting aí, né? Deu um gelo no nosso presidente. Ou seja, né, Chapecoense não é ouvida, né, nem pelo menos reconhecida, não tem nem uma justificativa para manter a escalação do árbitro. E vocês imaginem assim, né, fosse até um campeonato sério, né, como o Campeonato Brasileiro ou qualquer campeonato fora do país, né, exceto o argentino, né, esses mais da América do Sul, mas qualquer campeonato sério, se vaza uma foto de um juiz com a camisa de um time, por mais que seja na infância, ou por mais que seja, sei lá, na adolescência, ou quando ele é jovem, isso cria um conflito de interesse enorme. Não que o cara não possa ser árbitro, não que o cara não possa ter isso, mas assim, a carreira de juiz dele não vai poder se passar, não vai poder atuar em jogos decisivos deste clube, né? É uma coisa minimamente lógica a se pensar. E isso, né, não foi feito pela Federação Catarinense, que, de novo, me soa muito estranho. E a Federação Catarinense, por manter o árbitro, aí deixa, né, abre brecha para que ambos os lados reclamem. E ambos os lados tenham razão. Se o árbitro marcasse um pênalti duvidoso a favor da Chapecoense, iriam falar que ele é torcedor da Chapecoense, que porque ele foi jogador da Chapecoense no passado, que ele gosta da Chapecoense, apesar de ter sido dispensado, mas ele ainda é torcedor. E o mesmo vale para o nosso lado também. Ele marcou um pênalti duvidoso, né? Que não foi nem duvidoso, né? Não houve pênalti, mas ele inventou um pênalti, na verdade, a favor do Avaí. E aí abre precedente para falar que o árbitro saiu magoado da Chapecoense, quer se vingar do técnico que não promoveu ele ao profissional, que no caso é o Gilmar Dalpozo, que continua atuando, olha só, na Chapecoense. Então, assim, a decisão que ele tomasse, ele iria ser criticado. E ainda vamos para o lado da psicologia, né? O árbitro, ele tenta ser o mais imparcial possível. Se tem uma foto dele com a camisa da Chapecoense, para qual time você acha que as pessoas vão achar que o árbitro vai favorecer? As pessoas vão achar que o árbitro vai favorecer a Chapecoense. Logo, inconscientemente, ele vai ter que dar uma vantagem ou tentar compensar esse tipo de coisa dentro do campo, dando mais faltas, marcando mais lances para o Avaí, que foi exatamente o que aconteceu. Eu só tenho dúvida sobre a parte do inconsciente, tá? Eu acho que para mim ele foi muito consciente, sim, e foi mal intencionado. Esse foi o clima que nós chegamos na ressacada. Camisa do Avaí sendo vazada aí com estampa de já é campeão, imprensa da capital falando, né, que ia ser fácil, que já era campeão também. Mas é isso, né? Ser Chapecoense é sobre ser contra tudo e contra todos, né? Desde a sua fundação, por estar muito afastada do resto do estado, a Chapecoense sofre com essa questão de ser prejudicada nos mais amplos aspectos aí desportivos. Indo para a escalação, né, vamos falar sobre a escalação do Gilmar Dalpozo. Tivemos aí uma surpresa que foi a troca do goleiro do João Paulo, né, para a entrada do Léo Vieira. Apesar de ser uma coisa triste, chata com o João Paulo, pô, ele cresceu durante todo o campeonato, ele teve lances importantes, ele teve erros, mas enfim, ele foi um cara que fez parte, né, do elenco até chegar à final. A gente tem que ser pragmático, né? Em uma final não se ganha sendo bonzinho, né? Você tem que ganhar. E assim, por todo o respeito que eu tenho no João Paulo, mas eu também escalaria o Léo Vieira, porque o Léo tem mais experiência, o Léo sai melhor do gol nas bolas altas, que sabemos que o Avaí gosta de fazer, eles têm um atacante de quase 2 metros, e o Léo também está mais acostumado a essas decisões devido, de novo, à experiência dele. O Léo, acho que foi muito bem na partida, não passou nenhum tipo de insegurança, coisa que o João Paulo às vezes passava devido à saída de bola, devido à reposição de bola. Eu ainda acho que ele, consertando esse tipo de coisa, ele vai ser um grande goleiro, mas eu concordo com o Gilmar Dalpozo nessa escalação. E aí a outra grande mudança foi o Doma improvisado na lateral direita e o Jonathan cumprindo o lugar de zagueiro esquerdo, no lugar do Doma.
devido à lesão do Mailton, que nem conseguiu ir para o banco de reservas porque não passou no teste físico aí antes do jogo. O Doma jogou bem, tá? O Doma não comprometeu de modo nenhum, pelo menos os 45, né, e mais acréscimos que ele jogou. O Jonathan jogou a partida inteira e ele foi disparado, na minha opinião, o nosso pior jogador, né? Erros técnicos básicos de passe, de domínio. Me estranha, né? Agora sempre vem a frase na minha cabeça que ele é o jogador mais técnico, o zagueiro mais técnico que temos no nosso elenco. Com todo respeito, eu não poderia discordar mais dessa afirmação, que foi até o Gilmar Dalpozo, eu acho que fez. Bom, é isso, né? E aí na esquerda tivemos o Walter Clark, que fez uma belíssima de uma partida. Bruno Matias e Giménez fizeram um jogo regular. Giovanni Augusto meio escondido aí na marcação, tinha muita gente em cima dele, mas conseguiu até fazer algumas coisas. E aí, para mim, o destaque do ataque foi o Marcinho, né? O Marcinho tinha mais espaço, conseguiu criar jogadas, achou bons lançamentos. Acho que o Marcinho se destacou, né? Foi um dos melhores jogadores da partida aí da Chape. O Dentinho e o Mário Sérgio também tentaram, mas não foi com a mesma qualidade do Marcinho. Tivemos um primeiro tempo equilibrado. A Chapecoense ela jogou melhor aí, como um todo, nesse jogo, que no primeiro jogo lá em Xanxerê. Como eu falei, a Chapecoense ela tem um time mais técnico, ela gosta mais de botar a bola no chão, então um gramado que está liso, que está em bom estado, ajuda o time nisso, e foi bem isso que aconteceu. A Chape jogou melhor, né, por conta do gramado melhor. Inclusive, foi um dos melhores jogos da Chapecoense aí na temporada. Apesar de que no primeiro tempo, as chances de gol, assim, chances claras de gol, eu diria até que o Avaí teve uma leve vantagem, conseguiu criar até mais chances, mas a Chape foi muito bem no que ela se propôs a fazer, que é dar uma resfriada no jogo, tentar ir com uma certa segurança ao ataque, sem se expor demais, e o time conseguiu fazer isso, conseguiu criar boas chances aí, e por pouco não abriu o placar também. Tivesse um pouquinho mais de cautela na definição das jogadas, poderia sim, muito bem, ter feito um gol. Fomos para o intervalo, o Gilmar Dalpozo tira o Doma e o Jorge Giménez, que já estava meio pilhado aí no jogo, e aí coloca o Vitor Caetano e o Pedro Martins no lugar desses jogadores. Vitor Caetano, para mim, poderia até ser um dos zagueiros titulares, poderia até ter entrado no lugar do Jonathan, era uma opção, mas ele entrou bem. E o Pedro Martins entrou mal novamente, né? Perdia muitas bolas na entrada da área, entregava muitos contra-ataques. Não gostei da entrada dele, gostaria que o Jorge Giménez tivesse ficado, mas eu entendo que o risco de expulsão do Giménez era alto naquela situação ali. Aí tivemos a grande surpresa do jogo, o Bruno Matias acertou um petardo aí de fora da área. Hamilton na boca do gol, de cabeça faz o corte, sobrou ainda com a Chape, arriscou o chute, golaço! Absurdo, golaço, totalmente inesperado, ainda mais vindo do Bruno Matias. E aí eu acho que você e eu e todo mundo achou que já era, né? A Chapecoense ia conseguir ser campeã na ressacada, com um golaço, jogando melhor do que o Avaí, para calar a boca de todos que já estavam contando com a vitória do Avaí. Depois tivemos aí o lance fatídico, onde houve uma disputa de bola dentro da área. O Avaí corre atrás do prejuízo. Cruzamento. Lá no segundo pau, buscando o Aleph Manga, ajeitou para o meio da área. Para mim, ou o Bruno Leonardo bate primeiro na bola, ou o jogador do Avaí e o Bruno Leonardo batem juntos assim na bola. Tanto que a direção que a bola sai é a direção que o pé do Bruno Leonardo estava se dirigindo. O juiz no campo não marcou nada, né? Depois é que ele foi chamado ao VAR. Até saiu uma foto, né, de um fotógrafo lá da capital,
mostrando o pé do Bruno Leonardo. Eu vou botar para vocês aí, mostrando o pé do Bruno Leonardo embaixo da chuteira, né, embaixo da perna do jogador do Avaí. Como se o jogador do Avaí tivesse colocado a perna e sim o Bruno Leonardo chutado. Só que não dá para saber disso, porque a gente não sabe quando que essa foto foi tirada. Ela foi tirada com a bola descendo e aí os dois jogadores levantando a perna para chutar, beleza, aí teria sido pênalti. Ou ela foi tirada depois que o Bruno Leonardo ou o jogador do Avaí bateram na bola e a perna deles desceu e aí a perna do jogador do Avaí estava em cima da perna do Bruno Leonardo. Não dá para saber, né? Não dá para saber e assim, fica muito fácil você querer julgar um lance com uma complexidade de movimento por uma foto. E essa foto não diz absolutamente nada, né? É que nem eu mostrar um filme inteiro para vocês, né? Vou mostrar o Titanic para vocês. Vou tirar uma foto, né, do filme, vou mostrar lá o navio bonito, né? Novo, pô, o navio vai sair e tal. E você vai pensar que é um navio, é um filme sobre um navio legal, um filme, né, sobre a construção desse navio. Não que vai ser essa tragédia aí, né? E aí foi isso que aconteceu. A foto não mostra o que é a realidade. A foto pode ser 1000 palavras. Mas um vídeo vale mais do que 1 milhão de fotos. Então não tem como saber, não tem como dizer com aquela foto. Aquela foto é um argumento fraquíssimo de quem quer defender o Avaí nessa situação, de quem acha que o juiz agiu corretamente, de quem não assiste, né, não assistiu o lance para ver que não houve nada naquele lance, foi sim uma disputa de bola normal. Futebol é um esporte de contato e isso acontece dentro, fora da área, né? Se isso acontecesse fora da área, eu tenho certeza que o juiz não marcaria isso. Se isso acontecesse a favor da Chapecoense, tenho certeza que o juiz não marcaria isso, mais absoluta certeza. E pior do que o juiz foi o VAR, né? Que foi chamar ele também, tão ruim quanto esse juiz que apitou a partida, o VAR também. Não sei, né, se o VAR aí foi torcedor do Avaí quando criança, né? Mas o fato é, sempre existe esse sucessivo privilégio aí da arbitragem a favor dos times lá da capital. E aí logo depois que o juiz foi orientado pelo VAR a revisar o pênalti, os jogadores da Chapecoense com razão enlouquecem, ficam malucos. O Giovanni Augusto vai se dirigir a um árbitro, não vi ele peitando o árbitro de jeito nenhum, e se peitou, mesmo que tivesse peitado, o Eduardo Brock, capitão do Avaí, peitou o árbitro do mesmo jeito. Participar. E a arbitragem vai ver o lance. Ó, tem a reclamação. Vai pintar cartão vermelho, hein, Giovanni Augusto? Cartão vermelho para... Mesmo se o amarelo que o Giovanni Augusto foi por ter peitado o árbitro, ele só falou mais alguma coisa e aí o juiz já expulsou ele, né? O limiar, assim, o limiar com o pessoal da Chapecoense é desse tamanho e o limiar com o pessoal do Avaí é desse tamanho, né? Eles podem fazer 5, 7, 10 faltas, que não acontece nada, não acontece amarelo, não, temos que conversar aqui, acalmar o jogador, não, calma, você está numa final. Aí, mais o da Chapecoense, meu Deus, né? A Chapecoense abriu a boca para falar alguma coisa, não, já toma amarelo, porque você não pode reclamar, porque senão está ofendendo a arbitragem, porque eu me sinto ofendido, que nem o árbitro colocou na súmula, é uma palhaçada, né? E aí o Giovanni Augusto até deu entrevista após o jogo, disse que não falou nada demais, não ofendeu o árbitro, só contestou a sua decisão, como todo jogador de futebol faz, e aí, né, punição máxima para ele, né. A expulsão do Giovanni Augusto inflamou uma indignação geral aí do banco da Chapecoense, do staff, de todo mundo, cara, da torcida, e aí o árbitro demorou, né, 3 horas, pediu policiamento para que os jogadores, né, o Giovanni, ele expulsou o Gimenez também, mais algum outro, se eu não me engano o Doma até já tinha sido substituído, para o policiamento retirar aqueles jogadores do gramado, mas assim, cara, é totalmente compreensível essa indignação e essa perda aí da paciência com esse sujeito. Depois do tal fato, o presidente da Chapecoense, Alex Passos, informou que ele chegou a cogitar quais seriam as punições do clube caso deixasse a partida naquele momento, o que eu acho que não seria uma coisa tão ruim assim a se fazer, mas aí a punição poderia envolver a Chapecoense perder a vaga da Copa do Brasil do ano que vem. A gente sabe que esse dinheiro é muito importante para a Chapecoense, então vai lá, continuamos jogando, né? O Avaí, o Eduardo Brock,
né, que não tem nada a ver com isso, né? Foi lá, fez o gol do Avaí, até quase errou, ia ser bem engraçado se ele tivesse errado, quase errou, beleza, gol do Avaí, volta o jogo, a Chapecoense volta jogando melhor, mesmo com um jogador a menos, apesar de estar cansada, morta, né, também. Walter Clark, coitado, subiu e desceu o campo mais do que todo mundo, estava com a língua tocando no chão aí no final da partida. Aliás, ele foi também um dos melhores jogadores aí da partida. E mesmo assim, né, até o final a Chape continuou pressionando. O Mário Sérgio quase fez um gol imediatamente depois aí que o jogo recomeçou, mas não tivemos força, né, nem jogadores suficientes. Aí o Avaí, né, conseguiu ser campeão sem vencer nenhum jogo mata-mata, né, e nenhum jogo da final. Queria dizer que o Bruno Leonardo foi o nosso melhor jogador da final. Eu acho que ele foi perfeito do ponto de vista técnico, ele foi perfeito do ponto de vista mental também. Eu não vi em nenhum momento o Bruno Leonardo errar, né, tecnicamente, assim, conseguiu dar uma segurança na zaga que o Jonathan tirava, conseguiu também se manter frio mentalmente diante de todos os absurdos que estavam acontecendo, porque era muito fácil o Bruno Leonardo se indignar, já que ele estava envolvido no lance. É muito fácil ele se indignar e xingar o árbitro, ir para cima dele e ser expulso, né? Como foi o Giovanni Augusto. Mas não, ele pedia para todo mundo se afastar, ele ficou próximo ali do banco da Chapecoense, dos jogadores, impedindo que eles se aproximassem do juiz. Então eu queria dar meus parabéns aí ao nosso grande capitão, o xerife, aí, Bruno Leonardo, porque a sua atitude aí nessa final foi exemplar também. Como eu falei, estrelinha para o Walter Clark, estrelinha para o Marcinho também, e o resto do time jogou bem também, tá? Mas assim, um pouco abaixo aí do nível desses que eu destaquei. E aí, fim de jogo, tivemos invasão da torcida do Avaí, né, dentro do gramado. Tivemos diversos relatos aí de rádios de que torcedores do Avaí agrediram membros da Chapecoense, agrediram jogadores, staff da Chapecoense. E aí tivemos a fatídica cena aí do Gimenez agredindo torcedores do Avaí. Não dá para aceitar uma coisa dessa também. A gente não sabe também se os torcedores do Avaí chegaram a tentar agredir o Gimenez, chegaram a tentar agredir alguém também da Chapecoense e ele estava revidando depois. Então, assim, é uma ação que uma ação errada não justifica outra ação errada, os dois estão errados, tá? Mas eu só queria deixar aí que esse fato foi lamentável. Eu não julgo o Gimenez pelo que ele fez, mas eu acho que o estresse emocional ali acabou fazendo ele ter, né, as ações que ele teve, mas claro que não é justificável, né? A Chapecoense já botou nota aí falando que conversou com o atleta se arrepende, não deveria ter feito isso, é o mais correto. O atleta vai ser, provavelmente foi repreendido aí internamente, e acho que esse é o modo mais correto, né? Você solta uma nota ali, repreende o atleta internamente, lida com esse assunto internamente e acabou. Pronto, vida que segue, né? Falam também, né, sobre pais que levam os filhos para dentro do gramado nessa situação. Na minha opinião, totalmente irresponsáveis os pais que fazem isso, né? Você não tem problema você ser pai, levar o teu filho, né, para a final no estádio, mas assim, você chegar a invadir um campo assim na situação que estava, né, é uma situação muito complicada, cara. Você viu que teve polícia durante o jogo, cara, você é pai, tá com seu filho no estádio, só vai embora mais cedo, não invada o gramado, principalmente onde existe um risco estratosférico de acontecer, de surgir uma briga. Só queria deixar esse adendo aí para as pessoas que falaram que tinha criança, né, tinha pai com criança dentro do gramado. Cara, é de uma irresponsabilidade absurda você ser um pai, um adulto responsável, você levar uma criança para dentro de um gramado onde existe um grande risco de sair uma briga dali. Depois tivemos a questão das medalhas, né, a premiação. A Chapecoense recusou a subir ao pódio corretamente. Depois as medalhas foram levadas por um representante ali da Federação Catarinense. Vou ver se eu boto o vídeo aqui. Rapaz, olha que espaço. Tô chegando aqui perto. Tem um embargador lá, que peça pra eliminação para os caras, cara. Manda um inferno. Ih, rapaz. Solta os caras, velho.
Mandou embora o cara das medalhas. Mandou embora, filmei, tá filmado aqui. E ele tá levando de volta pra área central aqui do gramado, tá? E o presidente Alex recusou, né, as medalhas de vice-campeão de modo muito correto, tá? Meus parabéns aí pro Alex. Na verdade, eu gostaria de dizer, o nosso presidente Alex nota 10 aí nesse jogo, porque todas as atitudes que ele teve foram extremamente corretas. Antes, depois do jogo, antes, durante, né, questionando ali a possibilidade do clube sair da partida no meio dela, e depois do jogo também recusando as medalhas de vice-campeão. Por que eu acho que isso foi o mais correto? Porque, cara, você receber a medalha, né, de uma federação, até o gesto, né, que você faz para receber uma medalha, você se curva assim, abaixa a cabeça, é um sinal de respeito, né? É um sinal de respeito a quem está lhe dando a medalha. No caso, quem iria dar a medalha era o presidente ou um representante da Federação Catarinense de Futebol. A Federação Catarinense de Futebol não tem moral nenhuma em Chapecó. O chapecoense e os torcedores e o povo do Oeste de Santa Catarina não respeitam a Federação Catarinense de Futebol depois de sucessivos anos prejudicando o nosso time, inclusive, né, no ano de 2025. Além disso, você receber essa medalha demonstra que você concorda com o resultado, né? Concorda como todo o procedimento foi feito. E assim, cara, beleza, o Avaí ser campeão dentro do campo, tudo bem, sabe? Agora, você ter um título decidido em tamanha polêmica, né? Uma coisa muito, muito estranha, assim, também a federação não ter mexido nesse árbitro, mesmo com um dos finalistas, né, se mostrando contra, a federação não respondendo, não dando nenhuma explicação do porquê manter esse árbitro, é uma coisa realmente muito estranha. E, bom, não dá para ficar em conformidade, não dá para a Chapecoense aceitar e dizer que não, foi tudo bem e tal, então eu fico com o segundo lugar aqui, abaixo minha cabeça, me curva você, federação, não dá para fazer isso, né? Além do mais que esse campeonato já está totalmente manchado pelo caso do Barra, né? O Barra foi garfado, e eu falo isso até de modo que pode prejudicar a Chapecoense, tá? Se o Barra conseguisse a anulação do jogo, que deveria ser o mais correto, o campeonato, né, a Chapecoense perderia a vaga na Copa do Brasil e teria que disputar novamente, né? Mas o Barra foi sim prejudicado. Esse fato aí a gente não sabe o que pode ter causado aí no futuro do Barra, né? E no final, o presidente da Chapecoense comentou sobre a possibilidade do time sair da Federação Catarinense de Futebol e se filiar ou à Federação Paranaense ou à Federação Gaúcha. O que para mim seria uma coisa muito interessante se fosse feita. Tanto a Paranaense quanto a Gaúcha pagam mais, são mais bem organizados. Os clubes que iriam jogar em Chapecó gerariam uma renda muito mais interessante para a Chapecoense. É só benefício para a Chapecoense. E olha, a Chapecoense vai estudar essa possibilidade a partir dessa semana agora. Eu acho que é muito difícil que isso aconteça por vias, digamos, não legais, porque a CBF e as federações estaduais, elas tentam evitar isso ao máximo. Isso abre precedente para muitas outras coisas, mas talvez por vias judiciais aí, talvez seja um caminho, né? Se a Chapecoense não conseguir, aí sim talvez pensar em não disputar mais o Catarinense, né? Ficar sem calendário aí, pelo menos até metade do ano, que eu acho difícil, né? É uma coisa ruim para o clube. Ou talvez disputar com um time alternativo, misto, só para tentar uma vaga na Copa do Brasil, aí, só para garantir aí que não vá ser rebaixada, e aí largar de vez o campeonato, até desistir dos jogos, fazer o negócio ficar bem feio para a federação mesmo. Enfim, temos aí algumas possibilidades. Eu, pessoalmente, sou fã da Chapecoense sair da Federação Catarinense e se juntar a qualquer uma dessas duas federações, mas eu acho isso muito difícil de ser feito. No final, né, falando sobre futebol dentro do campo, a Chapecoense, na minha opinião, merecia o jogo. Apesar do primeiro jogo ter sido equilibrado, até o Avaí soube jogar um pouquinho melhor aí no nosso campo lá em Xanxerê. A Chape, no jogo, né, no estádio da Ressacada, jogou muito melhor, merecia sim ter a vitória, poderia ter feito aí 2-0, 2-1, né, quem sabe fosse um resultado mais justo. E eu acho que toda essa confusão que aconteceu vai dar em
absolutamente nada. A Federação Catarinense vai homologar o resultado do campeonato, a federação não vai dar nenhum tipo de punição à torcida do Avaí pela invasão, né? A gente sabe que se você olha torto na Arena Condá para alguém, a Chapecoense perde 5 mandos de jogo, né? É multada, perde mando de jogo, perde tudo. E na capital ou nas cidades aí do litoral, né? O pessoal pode invadir, pode quebrar, e aí não acontece nada, né? E aí toma 2 cestas básicas aí de punição e fica por isso mesmo. Se alguma coisa fugir disso aí, eu vou ficar muito surpreso. E bom, né, queria encerrar o vídeo falando sobre a avaliação final aí do campeonato da Chapecoense. Se você me falasse no começo do campeonato que a Chapecoense chegaria à final, eu duvidaria de você. Se você me oferecesse para assinar um contrato onde a Chapecoense consegue uma vaga para a Copa do Brasil e não é campeã, eu aceitaria antes do campeonato. Mas agora, né, fica aquele gostinho que nós deveríamos ter sido campeões, né? Nós deveríamos ter sido campeões, não fosse a intervenção aí do Gustavo Bauerman. Gilmar Dalpozo, né, a Chapecoense foi a equipe que teve uma fase de grupos bem instável, oscilou muito, né? Fez jogos muito bons aí, com jogos muito ruins, perdeu muito pouco, o que garantiu ela, né, garantiu os pontos necessários. E aí no mata-mata, que é a especialidade do Dalpozo, aí o time conseguiu deslanchar, venceu o Brusque, venceu o Joinville, não perdeu nenhum jogo da final também, mesmo, né, sendo roubado aí completamente. Então a Chapecoense deveria ter sido, né, no futebol, foi sim a melhor equipe, o melhor time, né? No fim, se não tivesse essa polêmica da arbitragem, eu diria que o campeonato foi um absoluto sucesso para a Chapecoense, chegamos à final, tínhamos uma vaga para a Copa do Brasil, mas tudo isso ficou ofuscado aí, infelizmente, pelo roubo que houve lá em Florianópolis. Agora vamos nos preparar para chegar à Série B fortes, né? Eu tenho confiança que esse time aí está mais fechado do que nunca para a Série B, vai tentar buscar aí um ano tranquilo, pelo menos, a gente conseguir ter um bom início, pode ser que engate aí no resto do ano. Vamos aguardar reforços, né? Vou fazer um vídeo no futuro aí sobre os próximos reforços que a Chapecoense vai confirmar, não se preocupem. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Foi mal o vídeo longo, não sei se vocês gostam ou não gostam, comenta aqui embaixo se vocês preferem vídeos assim. Comenta aí também o que vocês acharam dessa polêmica toda. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like aqui embaixo. E muito obrigado, valeu. Nos vemos aí no próximo vídeo.